Oi, eu sou a Amanda e hoje, dia 27 de outubro, faz exatamente um ano que eu estou me tratando de uma paralisia facial bilateral. Então, eu vim trazer para vocês esse vídeo mostrando uma linha do tempo com a evolução do meu rosto, os pontos que eu trabalhei, os pontos que eu melhorei desde o primeiro dia de paralisia. Então, espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, deixe o seu like e se inscreve nesse canal para me ajudar aqui a chegar a alcançar mais pessoas e disseminar a informação, que é o mais importante. Obrigado, aproveita! A minha primeira paralisia foi dia 27 de outubro de 2020. Quando eu acordei, meu lado esquerdo estava completamente paralisado. Ainda tinha umas movimentações bem leves, mas ele já se encontrava paralisado, dormente, sem total sensibilidade. Os sintomas que eu tive antes de ter essa paralisia do lado esquerdo foi que 3 semanas antes desse acontecido, meu olho tinha bastante cinecinesia, ele ficava trêmulo no cantinho do lado esquerdo, como se você estivesse extremamente estressado, sabe? E na madrugada, antes de eu acordar com o rosto paralisado, eu tive muitas dores no pescoço, no nervo da orelha, no ouvido. E eu digo para vocês que não é muito confortável. Nessa madrugada eu passei grande parte dela acordada, sentindo essa dor. E não sabia o que era. Quando acordei, já estava paralisada. Os principais sintomas que eu tive depois que paralisou foi que o lado esquerdo não se movimentava, como vocês podem ver na foto. O lado que tem biquinho e sorriso é o lado que ainda mexia, o lado direito. Meu globo ocular se elevava na hora da piscada ou de fechar os olhos. O olho não fechava 100%, não tinha paladar do lado esquerdo e não tinha sensibilidade também, tanto no rosto quanto na língua. No pescoço eu tinha, isso não mudou. Tá? O ouvido ficava zunindo o tempo todo e meu rosto ficava bem dolorido, né? As terminações nervosas ficavam o tempo todo tentando mandar as informações, mas elas não chegavam devido à inflamação no ouvido. Minha segunda paralisia foi dia 16 de novembro de 2020, que daí então paralisou o lado direito do meu rosto. E sim, eu fiquei com os dois lados paralisados. Eu somente conseguia abrir e fechar a boca, fechar o olho só até a metade e não tinha movimentação de nada. Os sintomas principais que eu tive antes de ter a paralisia foi que 3 dias antes disso eu tive muitas dores musculares do lado direito, no pescoço, na orelha, no rosto. E eu só fiquei pedindo para que não fosse uma paralisia novamente, mas só 3 dias depois eu vim ficar paralisada. Foi bem diferente da primeira vez. Os principais sintomas depois da paralisia foram as mesmas do lado esquerdo. Eu fiquei com os dois lados paralisados, né, como eu disse para vocês, o que deixou meu rosto simétrico. Então parecia somente que eu estava séria o tempo todo, mas para falar, comer era muito difícil. Nesse processo dos dois lados do rosto estarem paralisados, acontecia muito de eu ter a chamada lágrimas de crocodilo. O olho, ele fica, por ele não fechar 100%, ele não fica lubrificado. Você tem que ficar pingando colírio para que ele esteja ali sempre saudável. Mas quando isso não acontece, ele seca, ele fica lacrimejando, fica parecendo que você fica chorando, só que sem sentimento, somente cai as lágrimas, né? E essas lágrimas de crocodilo também são ativadas quando você come, quando você faz algum movimento que ativa as glândulas lacrimais. Isso me fazia ficar aos prantos, literalmente. Eu chorava muito para comer e para falar e para ficar parada só alguns instantes. Como vocês podem perceber, meu rosto ficava muito inchado no começo. Eu passei longos meses assim devido à contração muscular. É como se meu rosto estivesse trabalhando tensionado o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo básico para vocês. Quando a gente vai na academia e nosso músculo fica duro e a gente não consegue
fazer ele voltar pro lugar, só que com o tempo ele vai relaxando. É tipo isso, só que o meu nunca relaxava. Bom exercício para movimentar os nervos faciais também e cantar, gente. Tentem cantar muito, tipo, tá sozinho em casa, tá em qualquer lugar, tenta cantar. Cantar de verdade, querendo fazer expressões. Primeira evolução das massagens. Prestem bem atenção porque vem pequena. O bochecha do lado esquerdo já tá mexendo. Bem pouquinho, mas tá. E os olhos também deram uma melhorada essa semana. E hoje é dia 4/1/2021. Vou seguindo com o diário aqui pra mostrar mais pra vocês. Eu estava cantando agora, estou com o rosto extremamente cansado, parecendo que eu fiz um exercício físico lascado. E olha, descobri que é bom. Quando fica dolorido é normal, porque o nosso cérebro tá o tempo todo mandando informações para o nosso rosto, né? Para os nervos do rosto, os nervos faciais. Então, o nervo fica tentando mexer sempre. E a gente que não consegue, na verdade, né? Mas tentem sempre fazer alguma careta. Pensa num sorriso, num tipo de careta que você gostava de fazer antes. E tenta fazer com o lado que não tá funcionando. No meu caso, infelizmente, são os dois. Então, eu tenho que tentar com o rosto inteiro. Beijo. Foi identificado em meus exames que eu tinha positivo para Lyme Smile. A doença de Lyme é a doença que vem do carrapato. Carrapato esse que morde bichos de porte grande, como cavalo, vaca. E era uma das doenças que causa paralisia bilateral do rosto. Eu fui medicada durante 30 dias com antibióticos e vi grandes evoluções nesse período. Infelizmente, após esses 30 dias, eu refiz os exames para Lyme e constou negativo, ou seja, eu não tinha Lyme. Mas não podemos dizer também que foram os antibióticos que me fizeram melhorar, porque pode ser que nesse período meu rosto realmente já estivesse tendo melhora sozinho, sem precisar de medicamento algum. E foi em fevereiro que eu iniciei meu tratamento psicológico também. Porque, aliás, a gente deve entender o que a gente está passando para poder continuar. No meu caso, se eu não tratasse a minha mente, eu não conseguiria ir para frente, eu não conseguiria encontrar um atendimento adequado ou pesquisar mais a respeito. A Graziele Moraes, que é a minha psicoterapeuta até hoje, me deu muitos conselhos, me ajudou a encontrar os melhores caminhos e a entender tudo isso que eu estou passando da melhor forma possível e encarar todos esses desafios. Logo no mês seguinte, no mês de março, eu encontrei a Graziele Faeli, que hoje é a minha fisioterapeuta, especialista em paralisia facial. E sim, eu me trato com duas Grazielas. E finalmente achei uma pessoa certa para cuidar de mim e do meu processo. Nesse mesmo dia 30/3, nós fizemos uma avaliação e logo eu já gostei da abordagem, de como ela trazia as informações, de como ela explicava e foi isso, foi química à primeira vista. Em abril, eu já estava no tratamento com a Grazi e eu senti melhoras muito significativas. O meu sorriso já tinha elevado um pouco mais, os olhos estavam fechando mais e tendo mais autonomia. Tive uma diminuição muito significativa nas dores e, claro, a autoestima voltando, eu entendendo o meu processo e que aquilo realmente podia melhorar. Nos tratamentos de paralisia facial, é muito comum piorar a situação para melhorar depois. E aí retorna e reajusta, porque a gente constantemente está ajustando os pontos do nosso rosto o tempo todo, reaprendendo a utilizá-lo. Nessa época, apesar de não parecer, eu estava com muitos pontos de contratura no rosto. Essas contraturas, elas são a musculatura reagindo, né? Ela não relaxando, estando ali presente o tempo inteiro em qualquer ação que eu dava no meu rosto. E isso não deixava eu controlar os meus movimentos, simplesmente eu não conseguia relaxar e não deixava eu evoluir em outros aspectos.
Em julho de 2021, eu e a Grazi conversamos e devido a essas contraturas não cessarem, eu não consegui controlá-las e elas estarem controlando e atrapalhando a minha evolução, nós decidimos fazer a aplicação de Botox. O intuito dessa aplicação foi paralisar esses pontos para que outros pontos tivessem mais liberdade e evolução durante o processo de fisioterapia. Eu fiz a aplicação com a Erika Moraes, maravilhosa, ela faz aplicação em várias pessoas que têm paralisia facial. Esse procedimento de Botox é muito comum na paralisia facial. Fica aí uma dica para um próximo vídeo. E como vocês podem ver, meu rosto ficou bem inchado na primeira aplicação. Eu passei pelo menos umas 3 semanas com o rosto bem inchadinho. Em agosto, a gente fez a segunda aplicação do Botox. Nessa sessão, fizemos ajustes e reaplicações em alguns pontos, aplicando um pouquinho mais de toxina. Nós temos que deixar a toxina agir pelo menos uns 15 dias mais ou menos no rosto, para que a gente consiga ver onde deve melhorar, se deve reaplicar, se tem algum outro ponto que deva aplicar novamente, tá? Nessa segunda aplicação, eu já vi muita diferença no sorriso, conseguia mostrar um pouco dos dentes, o lábio superior desceu um pouco, antes ele ficava muito para cima e não tinha movimentação nele. A fala desenvolveu bastante, a elevação da asa do nariz também estava com mais liberdade para fazer isso. E eu tinha um melhor desenvolvimento e empenho ali nos meus olhos. Como vocês podem ver, tem até uma piscadinha ali no meio. E sem muitas contraturas. Eu estava mais livre dos músculos, eles não estavam tão contraídos, então a dor diminuiu muito. E a terceira e última aplicação de Botox. Nós trabalhamos outros pontos que podiam ser ainda melhorados, pensando na minha qualidade de vida e ao mesmo tempo na estética, para que deixasse o meu rosto harmônico, sem partes tortas, né? Que eu conseguisse mexer ele de uma forma mais correta e trabalhar com a fisioterapia para que ele voltasse a entender quais eram os movimentos corretos que eu tinha que fazer. Então, neste caso, meu lábio superior passou a ter mais movimento e ficar com a boca um pouquinho mais fechada, né? Eu conseguia fechar a boca sozinha, sem auxílio das mãos. As minhas bochechas tiveram mais liberdade de expressão. Pra vocês verem, eu tenho até covinhas na minha bochecha, gente. Eu não via minha covinha já há muito tempo. O meu sorriso abriu bastante e o meu rosto não doía mais. Nessa terceira aplicação, eu fiz a aplicação no nervo do pescoço, que estava repuxando bastante, e foi bastante dolorida essa terceira aplicação. Mas o resultado depois disso foi maravilhoso. Neste mês de outubro, em que eu faço 1 ano de paralisia facial e depois de todas essas aplicações de Botox, de todo o aprendizado e amadurecimento que eu tive durante todo o meu processo, a gente está trabalhando pontos para que esse Botox faça seu trabalho, para que eu entenda como meu rosto funciona e como eu devo movimentá-lo. Então, é um trabalho diário, né? A gente trabalha muito o relaxamento dos músculos para que eu dê mais liberdade para os movimentos, quanto no psicológico, porque é o que mais pega nessa situação. Como, por exemplo, eu lembrar que eu tenho que relaxar o rosto às vezes, porque eu me pego com o rosto contraído, mas eu posso relaxá-lo. Me lembrar de não prender o sorriso, né? Não deixar o lábio superior abaixar enquanto eu sorrio. Lembrar que eu tenho liberdade, né, para isso. A gente trabalha fazer algumas caretinhas nas sessões, mas essas caretinhas, bico, carinha de nojo, ou encher a bochecha de ar, são trabalhados somente nas sessões, porque assim ela consegue me auxiliar de uma forma correta de como eu devo fazer. E ela também me ensina muito, ensina a todos que seguem ela, que a paralisia facial não te define, você é muito mais que isso. E persistir, perseverar no seu tratamento é o melhor caminho que você deve fazer para ti. Não ter medo de estar se mostrando para as pessoas, de falar que, olha, eu tô aqui, eu sou isso, sabe? Você vai melhorar. Não importa onde você vai chegar, você vai melhorar.
E o que eu trabalho sempre com a Grazi, psicoterapeuta, é o entendimento dos meus processos e sentimentos, que está muito atrelado à paralisia, minha autoavaliação e estima, a minha história e tudo que mudou até hoje, a minha força, a minha garra, mas também a minha angústia, a minha tristeza, a minha raiva, elas não devem ser banalizadas. O amor pela vida e pela sabedoria, e como eu devo vivê-la e por que eu devo fazer essas escolhas para mim. Desde o início, ressignificando, refazendo, remontando e me moldando a mim mesma. Eu acho que quando a gente tem uma mudança dessa por fora, a gente com certeza muda muito por dentro. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Que há um ano atrás eu era uma pessoa e hoje eu sou completamente diferente. Hoje, dia 27 de outubro de 2021, faz um ano que eu estou me recuperando da minha paralisia facial bilateral. Eu recebo muitas mensagens de vocês, mensagens extremamente carinhosas, muito bonitas, de motivação, elogios e muitas perguntas. E que me fazem questionar. As perguntas como, por exemplo, Amanda, como que está sendo? Como você faz para fazer isso? Você passa batom? Eu não passo. E essas perguntas me fazem questionar muita coisa, tanto na minha vida quanto para as outras pessoas. E pensando em tudo isso, nesse ano, de tudo que aconteceu daqui para cá, eu fiquei pensando, quem é a Amanda hoje? O que eu me tornei depois deste ano de paralisia facial? E eu cheguei a muitas conclusões. Hoje eu sou a Amanda, que nunca se cuidou tanto na vida como se cuida agora. Amanda que começou a olhar para si mesma com muito mais carinho, prioridade e respeito. Amanda que achava que tinha poucas escolhas na vida e hoje sabe que tem todas. Amanda que nesse ano não só perdeu a movimentação do rosto, mas muitas outras coisas que afetavam diretamente o futuro. Amanda que não tinha fé em nada e hoje vê milagres acontecendo em sua vida. Amanda que teve que mudar tudo para descobrir o verdadeiro significado de ser feliz. Amanda que sabe hoje que não deve sacrificar toda a sua vida e tudo por coisas que não valem a pena a gente ficar prestando atenção ou dando tanta importância. Gente, isso tudo para mim foi a paralisia facial. Mudou tudo, ressignificou tudo. Mudou tudo por fora e principalmente mesmo por dentro. Foi um ano longo de muito trabalho, um ano que para mim parecem 3 anos, não somente um. Um ano em que eu mudei muita coisa, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. Um ano em que eu tive que começar do zero muitos projetos, muitos planos da minha vida. Um ano de muito aprendizado, de muita grandeza, de muita força, de muita coragem. E principalmente de coração, eu digo para vocês, não deixem as pequenas coisas mudarem totalmente a sua vida. Mude a sua vida por grandes coisas, mude seu pensamento por grandes coisas. Coloque na sua mente que as nossas dificuldades elas aparecem e elas são para ensinar a gente e não para deixar a gente regredir. Estou muito feliz, muito grata por tudo que eu conquistei até hoje, por todo o meu processo. Sei que eu ainda tenho muito trabalho pela frente, sei que ainda tenho muitas coisas para aprender, mas eu estou grata. Estou grata por conseguir. Estou triste porque poderia estar melhor, sim, mas a gente às vezes não consegue controlar algumas coisas, não é verdade? E com o tempo a gente aprende, e com o tempo a gente refaz. Então, é isso, meninas.